Aleluia! Graça e paz, igreja amada. Boa noite. Como é bom estarmos juntos nessa celebração especial, Escola de Discípulos. Neste lugar onde nós podemos aprender, crescer, desenvolver o nosso potencial em Cristo Jesus. Que bom que você está aí nessa noite. Já compartilhou este link? Abençoe pelo menos mais uma pessoa, para que essa pessoa também possa crescer e amadurecer juntamente com você nesta noite. Congregado ou comprometido? Quem é você nesta pergunta? Congregado, aquele que é apenas envolvido ou comprometido? Vamos orar, Pai, nós te agradecemos pela palavra que será ministrada nessa noite. Te agradecemos, ó Jesus, porque nós cremos em um avanço de uma congregação, de alguém que é comprometido para aquele que vai se tornar núcleo, de alguém que é congregado para aquele que vai se tornar comprometido. Agradecemos, ó Jesus, porque a Tua palavra ela vem para mudar o nosso interior, transformar a nossa vida. E nessa noite, Pai, transforma o nosso ser. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quando você ouve falar sobre congregado ou comprometido, onde você se encaixa? Quem é você nessa pergunta? Consolidar é tornar mais forte, mais sólido, reforçar, tornar estável, tornar durável. Isso significa a palavra consolidar. E crescimento significa desenvolvimento, significa melhoria, significa avanços. Vamos avançar, igreja do Senhor. Vamos avançar, igreja da árvore. Vamos nos comprometer cada dia mais e mais com a palavra, com o ministério de Jesus Cristo. Todos nós, membros do corpo de Cristo, nós somos chamados, convocados pelo apóstolo Paulo a crescer de nível. Que nível você se encontra hoje? Pode ter certeza que não é o nível final da sua vida. Você tem muito potencial, você pode se desenvolver muito mais, você pode crescer muito mais. E dentro da perspectiva bíblica da nossa vida, nós precisamos compreender essa expansão do reino de Deus, essa mensagem do evangelho. Nós precisamos crescer dentro daquilo que é ministrar e ensinar a outras pessoas sobre o reino de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina e nos convoca a isso. Igreja amada, discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos mudar de nível. 1 Coríntios 3 é o texto que nós vamos ler, você pode deixar aberto neste capítulo, 1 Coríntios 3, versículo 1. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas deste mundo, como se fossem crianças na fé cristã. E aqui já nos dá um vislumbre daquilo que Paulo está querendo informar. Aqui ele fala sobre crianças na fé. E logo me veio o entendimento de que se ele fala a crianças, logo à frente ele precisa falar a adultos. Se hoje você é criança, se hoje você é imaturo na fé, vamos avançar de nível, vamos entrar num nível maior, um nível chamado comprometimento, um nível chamado intimidade, um nível chamado relacionamento com o Senhor Jesus. Então, se hoje você é criança na fé, não se desespere, porque um dia nós fomos crianças, mas nós estamos crescendo para outros níveis. E nessa noite eu quero te encorajar, vamos avançar de nível, vamos sair deste lugar e ir para um outro lugar, avançando e crescendo na sua maturidade cristã. É desejo de Deus dar o crescimento para a vida daqueles que assumem o compromisso com Cristo e com a sua obra. Todos aqueles que se comprometem com Jesus, eles assumem um compromisso com a sua obra. E essas pessoas que assumem esse compromisso, eles crescem, eles amadurecem, eles saem do nível fundamental e vai para um nível superior. Eles vão crescendo em sua fé, vai crescendo em comunhão, vai crescendo em intimidade, eles vão crescendo. Então, é o desejo de Deus dar o crescimento. Então, se você está gerando dúvida dentro de você, será que Deus quer que eu cresça? Eu cancelo essa dúvida agora, afirmando, é desejo de Deus que você cresça, que você amadureça, que você se desenvolva. E eu quero perguntar para você, o que é que está faltando para você avançar e ir para um outro nível? O que é que está faltando para você desejar esse compromisso? Quando nós brincamos com aqueles jogos de tabuleiro, nós vamos ali avançando as casas. Qual é a casa que você está hoje? Deus quer que você avance para a casa seguinte.
Avançar para a casa seguinte significa falar de um conhecimento básico da vida do cristão, conhecimento básico da vida de Cristo. Isso são níveis de relacionamento. Então, à medida que você vai crescendo, se desenvolvendo e desejando esse compromisso, você vai avançando. Quer avançar no Senhor Jesus? Quer crescer? Vamos tornar um membro comprometido? Estude a apostila membresia. Estude essa apostila, lá você vai ter altos conhecimentos da vida cristã no nível básico. Estude também a visão da sua igreja, conheça a missão da sua igreja, conheça a missão da igreja local. Você está comprometido com aquela visão, com aquela missão, você vai avançar, você vai crescer, você vai chegar em outro nível. Um membro comprometido sabe para onde a liderança está o levando. Se um membro é apenas envolvido, se um membro é apenas congregado, ele fica perdido sem saber para onde está indo. Mas um membro comprometido, que é você, que vai avançar nessa noite para outro nível, sabe para onde está indo. E ao saber para onde está indo, você pode se comprometer em levar as bagagens corretas, em levar um pensamento correto, em tomar a decisão correta quando se sabe para onde vai. Então é importante que você conheça a apostila da membresia, saiba da visão e da missão da sua igreja local. Quem já estudou a apostila do membresia, vamos agora mergulhar nos princípios básicos que esse material rege. Esse material é completo para você crescer, para você se comprometer com Jesus. Valorize os ensinamentos desse material. Valorize, membro comprometido, valorize os ensinamentos da sua igreja local. 1 Coríntios 3:2, continuando a leitura, o apóstolo Paulo fala: tive de alimentá-los com leite e não com comida forte. Pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos. Olha só, olha para essa palavra. Ele teve que dar um alimento, porque nós não estávamos preparados para receber outro alimento. E ainda não estamos, mas Deus quer te dar uma comida mais forte. Deus, Ele quer te levar para um outro nível, um nível de comprometimento. Eu não estou desprezando o leite espiritual, porque é muito importante, é base para que a gente consiga se sustentar na fé, é base para o nosso corpo, é calcificação para os nossos ossos. Então, não desprezando o leitezinho materno, não desprezando o leite do pequeno começo, o leite do início, mas nós estamos falando agora de, olha, Ele quer te levar para um outro nível, Ele quer te dar um alimento melhor, Ele quer te dar um alimento mais forte, e para isso é necessário essa mudança. Se você está no nível, vamos avançar para um outro nível. Quer continuar avançando no Senhor? Quer avançar para um outro nível? Nós temos 2 cursos completíssimos, riquíssimos na nossa plataforma digital. Você, membro comprometido, já assistiu? Todo membro comprometido já assistiu esse curso. Nós temos 2 cursos. Olha, nós temos o AJA, Aceitei Jesus e Agora. E também nós temos o CGC, que é a Cartilha Gestacional Celular. Então, esses cursos, eles são alimentos para os nascidos de novos, para aqueles que já estão comprometidos e para aqueles que desejam se comprometer. Então, se você nasceu de novo, se você está buscando se comprometer, ou se você já é comprometido, assiste lá novamente esse material que é muito rico, o AJA e o CGC. Continuando o texto, lá em 1 Coríntios 3:3, ele fala: porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Lembrando que você não é mais desse mundo. Depois que você aceitou Jesus, você agora é um cidadão do céu. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todo mundo faz? Será que vocês não conseguem compreender isso? Esse é o apóstolo Paulo falando para a gente, dando um choque de realidade. Presta atenção. O congregado, ele fica por ali, ele vai na celebração, ele vai na célula, ele começa a demonstrar um interesse para crescer, mas o comprometido, ele já consegue se sacrificar pela paz. Ele assume a responsabilidade de andar em paz com as pessoas. Essa pessoa não é ciumenta, aleluia. Falar em ciúme, você já ficou se coçando, né? Essa pessoa ela não é ciumenta, essa pessoa não é briguenta, porque ela já cresceu na fé. As pessoas que se comportam brigando com ciúmes bestas são pessoas que
se assemelham às pessoas do mundo. Mas ele está falando aqui numa linguagem diferenciada, está falando para você, comprometido. Então não ande em briga, não ande em ciúme, ande em paz. O membro comprometido, ele se sacrifica pela paz. Assuma a responsabilidade de andar em paz, se possível, com todos. Quando nós falamos de compromisso, nós também podemos falar de uma ilustração. Uma ilustração que vai relatar bem claramente sobre comprometidos e sobre congregados. Não sei se você conhece essa ilustração, mas é uma ilustração bem simples, de um fácil esclarecimento, que vai trazer esse vislumbre dessa revelação. Conta a história de que havia um fazendeiro que estava completando um ano de vida. E aí o que é que fizeram os animais? Fizeram uma reunião. Olha só, nós vamos fazer uma festa para o fazendeiro, porque ele cuida tão bem da gente. Ele dá os alimentos na hora certa, ele nos leva a passear. Então vamos planejar. Então estava ali a reunião completa dos animais da fazenda para saber o que iriam fazer para o fazendeiro. E aí começa a sugestão, né? Você não sabe quando vai ter uma festa, um quer fazer uma forma, um quer comprar um bolo assim, outro quer comprar as bolas dessa cor, outros querem um jantar. E aí começou a reunião na fazenda dos animais. E aí eles começaram a planejar e falaram o seguinte: já sei, vamos fazer um churrasco, falou o rato. O boi disse: não, é melhor fazer um jantar, né? Para que churrasco? Nada disso. Então já sei, vamos fazer um café da manhã, falou a dona Galinha. E vamos preparar ovos com bacon. Essa foi a opção da dona Galinha. E em contrapartida o porco disse: hã? Como assim? Ovos com bacon? Não, dona Galinha, ovos com bacon não. Por que não, senhor porco? Porque para você, dona Galinha, vai ser muito fácil. Você vai entregar apenas os ovos. Eu vou ter que morrer para dar o bacon. Envolvidos ou comprometidos? Quando você se compromete, você se doa de coração. Quando você se envolve, você dá apenas uma parte. Então, para a galinha naquele momento, era muito mais fácil se envolver com aquela festa. E com aquela sugestão maravilhosa, ovos com bacon, porque ela iria dar uma parte que não iria afetar a vida dela. Mas já o porco iria ter que sacrificar para entregar o bacon. Quem é você? O ovo não, né? Quem é você? A galinha ou o porco? Comprometido ou congregado? Quando nós não entregamos o coração, nós não fluímos na unção. E a palavra fala que onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Quer saber onde está o seu coração? São as coisas que você valoriza, que você investe tempo. É aquilo ali, a valorização do seu coração. Então Jesus, ele se sacrificou por nós, entregando o seu coração. Deus, ele deu Jesus para se sacrificar em nosso lugar. Ele se comprometeu conosco e nós, porque ainda não estamos comprometidos. Joel 2,12 fala: agora, porém, declara o Senhor, volte para mim de todo o seu coração. Voltemos ao Senhor com o coração. Se você está distante dessa revelação, nesta noite, neste momento, eu declaro sobre você: volte o coração para Jesus. E ele continua falando no texto 13: e rasguem o coração e não apenas as vestes. Rasgar as roupas é muito fácil, mas doar o coração é algo chamado compromisso. Se comprometa nessa noite. Seja um membro comprometido com a obra, com a visão, com o reino, com aquilo que Deus fez para você. Comprometa-se um pouco mais. 1 Coríntios 3,4 fala: quando alguém diz eu sou de Paulo, outro fala eu sou de Apolo, será que assim vocês não estão agindo como pessoas deste mundo? Será que assim vocês não estão agindo imaturamente? Será que assim vocês não estão apenas se envolvendo, onde vocês deveriam assumir um compromisso? Os acréscimos para esse texto. 1 Coríntios 3,5 fala: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. Um membro comprometido serve a Deus. Um membro comprometido está ali envolvido. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós fez o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Não tem nada a ver com igreja A, igreja B, célula A, célula B. Tem a ver com o que Cristo fez por nós e aquilo que Ele nos pediu para fazer. 6 fala: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Deus deseja nessa noite te dar o crescimento. Ele deseja que nós cresçamos. 7, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá
que dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Mas para isso eu preciso me comprometer. Se eu ficar apenas envolvido, se eu for apenas congregado, eu não vou receber, eu não vou experimentar essa experiência de um crescimento em Jesus Cristo. O versículo 8 fala: pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Compromisso com o trabalho que nos foi delegado. Compromisso com o trabalho que Deus nos entregou para fazer. Paulo aqui nesse trecho, ele está tratando bem claramente com a igreja sobre unidade e também sobre a ação de Deus na questão do que é crescimento. Ele é muito claro nas suas palavras. Ele fala assim para a igreja: igreja, vamos continuar unidos. É propósito e é proposta de Deus que nós cresçamos, mas para isso é preciso um comprometimento, para isso é preciso estar dentro, para isso é preciso conhecer visão, missão, estar ligado e conectado com a tua liderança, com aquilo que são as verdades de Deus para a nossa vida. Resumindo, ele fala: cresçam e comprometam-se com a visão correta do serviço a Deus. Nós não estamos aqui fazendo um duelo. A equipe de Paulo, a equipe de Apolo, não. Nós precisamos trabalhar e nos envolver para o reino, porque membro comprometido, ele foca no serviço. E é um bom medidor para saber se você tem compromisso com a obra, para saber se você tem compromisso com Deus. É o pilar chamado serviço. Pense num medidor capaz de medir o seu potencial de ação e compromisso com Deus. O membro congregação está pensando ainda em entrar no serviço nessa obra chamada igreja, nessa obra chamada evangelho, nessa obra de Cristo. Mas aquele membro comprometido, ele já está ativo nos serviços, ele já está ativo nos ministérios, ele já está ativo na célula, ajudando o seu líder, preparando um bom GL, que é um grupo de lanche, já está conectado com a intercessão. Então, um membro comprometido, nesse pilar de serviço, ele é nota 10. Nota 10. Então, vamos continuar focado naquilo que Paulo está falando. Ele está falando assim: olha, vamos parar com essa briga. Não tem Paulo, não tem Apolo, não tem ministério A, não tem ministério B, não tem denominação A, denominação C, não tem a melhor igreja, não tem a pior igreja. Tem o seguinte: o que importa é que ele cresça e que ele mesmo dê o crescimento para a sua obra. Vamos nos tornar membros comprometidos nessa noite? 9, o versículo 9 fala o seguinte, do 1 Coríntios 3. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês também são o edifício de Deus. Para um bom edifício, para um edifício ser edificado é necessário matéria-prima. Deus, ele quer nos fazer crescer. E ele nos vê, como ele te vê? Ele nos vê como edifícios. Para que um prédio ele seja construído, para que um prédio ele seja edificado, é necessário muito material, muita estrutura e muito investimento. Você não vê um prédio, um edifício sendo construído com um saco de cimento, com um milheiro de tijolo, com alguns quilos de ferro, não. É necessário muita estrutura para que aquele edifício fique de pé. Então, para isso é necessário investimento. Então, se você quiser se comprometer com esse evangelho, é preciso investimento. E eu pergunto para você, membro comprometido, quanto tempo você tem investido em leituras? Quanto tempo você investe em oração? O quanto você se compromete com as celebrações, sejam presenciais ou sejam assistindo às lives? O quanto você se compromete com isso? O quanto você tem se comprometido com a sua célula, com a sua liderança? O quanto você tem se comprometido no serviço ao reino de Deus? Então, para que o edifício chamado você cresça, é necessário um bom investimento. Deus, ele quer nos levar a um outro nível de maturidade. Nascemos bebezinhos, mas nós precisamos crescer, se desenvolver, avançar, entrar num outro nível de relacionamento. Versículo 10 diz o seguinte: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e o outro constrói em cima dele.
Porém, cada um deve construir com cuidado. Deus, Ele quer te levar essa noite a um outro nível de relacionamento, a um outro nível de maturidade, a um outro nível de comprometimento. Se você faz parte de um grupo de discipulado, se você tem discipulado regular no 1 a 1, seja o primeiro a honrar o seu discipulador. Seja o primeiro a crescer em obediência. Se você está já ajudando outras pessoas a crescerem, a se tornar um membro comprometido, faça isso com sabedoria e cuidado. Porque todo bebê que está nascendo, que está se desenvolvendo, ele precisa continuar o cuidado inicial. Dê o leite para ele, mas também vai dando alimentos sólidos. Vai ensinando para ele a apostila membresia. Vai ensinando para ele a apostila do ar. Já aceitei Jesus e agora é um turbilhão de informação. Eu era comprometido, ou vou me tornar núcleo. Que confusão é essa? Calma. Você que hoje é congregado, Deus está te chamando para um novo nível chamado compromisso. Isso não vai acontecer na força, na violência. Mas olha, se você disse assim, eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu desejo fazer parte da tua família, eu desejo me tornar um cidadão do céu, dá o coração também. Entrega o coração nesse compromisso. Assim como fez o porco, para entregar o bacon era necessário entregar o coração. Para que isso aconteça, para que você se torne um membro comprometido, entregue o seu coração. Cresça em obediência, ajude outras pessoas a crescer. Se você não aprendeu todas as coisas, abra o coração para ser um aprendiz, para aprender com quem já andou uma milha, para aprender com quem já está alguns passos à sua frente. Não é apenas o nosso esforço, mas também depende de nós. Sabemos que Deus vai dar o crescimento, mas para isso é preciso o nosso comprometimento. O versículo 11 fala, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Membro comprometido, se você é esse, logo, logo, você será bem-vindo à equipe Núcleo. Logo, logo, você vai ser alguém que teu líder pode contar. Você vai ser mais notado na igreja local, porque um membro comprometido, ele vai desenvolvendo atividades, vai gerando alegria no coração da liderança, e ele vai sendo convocado para participar de outras celebrações, de outros trabalhos, de outras ações. E ele vai sendo convocado porque ele já saiu daquilo que era congregado, avançou para o nível comprometido e agora ele já está avançando para um nível núcleo. Se você é comprometido com esse evangelho, com a causa de Cristo, logo, logo, você vai ser o núcleo da sua igreja local. E o que é ser núcleo nessa igreja local? É ser apaixonado pela visão de Deus. É ter esse coração completo na obra. É ter esse coração envolvido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Num parque aquático, existem os níveis de piscina. Tem um nível de piscina que se você entrar, a água vai dar na canela. Tem outro nível que se você entrar, vai dar nos joelhos. Tem outro nível que você entrar, vai dar na sua cintura. E se você for adentrando em níveis mais profundos, daqui a pouco você vai estar totalmente imergido. E é assim que Deus deseja que você faça. É assim que Deus deseja que você aconteça. Que você adentre a níveis mais profundos de comprometimento com o Senhor. Níveis mais profundos. Níveis mais profundos. Níveis mais profundos. Com o Senhor Jesus. Ser núcleo é ser apaixonado pela visão de Deus para a humanidade e se comprometer cada vez mais com a sua célula. A nossa paixão são vidas. O nosso cuidado está nas células. E um membro apaixonado, um membro comprometido está lá, engajado, envolvido, não só com o corpo, mas com o coração dentro da visão. Estamos ganhando a cidade, Igreja da Árvore. Estamos ganhando essa cidade e você faz parte disso. Deus, Ele conta com o nosso compromisso para cumprir com a visão. Essa é uma frase de inspiração do pastor Wagner Vilela. E essa é a visão de Deus para a nossa comunidade. Essa é a visão de Deus para a igreja local. Um membro comprometido, ele é tão apaixonado, tão envolvido, que a paixão dele
move outros a serem também apaixonados pelo Jesus. Move outros a serem apaixonados pela visão. Move outros a serem apaixonados pelos perdidos. Deus deseja que nessa noite você eleve de nível. Você cresça no amadurecimento. Você se desenvolva no compromisso com o Senhor Jesus. Pai, nós desejamos nessa noite não apenas ter informações, mas nós desejamos relacionamento, intimidade, Pai. Nós desejamos ter o coração também envolvido naquilo que foi a nossa decisão de aceitar o fato de você ter nos aceitado. Ó Espírito Santo, nós não queremos mais ficar nas bordas dessa piscina. Nós queremos mergulhar a um nível maior de responsabilidade, de compromisso, de intimidade contigo, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu declaro que haverá um romper nas células da nossa comunidade, para que aqueles que estavam apenas envolvidos, para aqueles que eram congregação, nessa noite, deem um passo à frente, deem um passo adiante para se tornarem comprometidos com aquilo que é a visão de Jesus para esta cidade, para esse estado.